do verso 22 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse que lhes passemos para outra margem do barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Vamos lá. Nós te louvamos ao Senhor, nosso Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela grandeza que ela envolve, todo o poder revelado do teu Filho Jesus Cristo aqui, e que esta palavra traga a nós toda a confrontação, traga a nós, ó Deus, todo o despertamento para entendermos aonde estamos e qual é a tua vontade para nós. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe a tua igreja, cada coração aqui, para que sejamos de fato tocados pela tua palavra e assim, Senhor, possamos praticar efetivamente a nossa vida. Obrigado, Deus, pelo ministério do teu Santo Espírito esteja realizando esse trabalho em nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos falado sobre fé. Como eu falei, eu quase estava indo para Hebreus, capítulo 11, mas eu tive que parar e dizer: não é Hebreus hoje. A gente ficou algumas semanas falando ali no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé e todas as experiências que eles tiveram, ilustrações que eles trazem para nós da fé prática, não da fé apenas falada, mas da fé na prática, efetivamente. E aí a gente continua falando sobre fé, mas já não mais em Hebreus, capítulo 11. Mas temos aqui uma repreensão. O Senhor Jesus repreende aqueles homens que estavam com ele no barco. O Senhor Jesus disse para ele assim: Aonde está a vossa fé? Alguém já te fez essa pergunta? Aonde está a sua fé? Alguém já confrontou você com esse questionamento? É claro que se eu questionar você, é claro que se eu perguntar isso para você, você vai dizer: você é muito folgado, pastor. A fé é uma questão pessoal, mas não sou eu, não são homens que estão questionando, mas é o próprio Senhor Jesus que está perguntando para mim, que está perguntando para você: onde está a sua fé? Irmãos, em primeiro lugar, para nós entendermos isso, nós precisamos entender que a fé é um dom de Deus. O que é um dom? Uma dádiva. Paulo vai dizer: graças a Deus pelo seu dom inefável. O dom inefável ele está falando, está se referindo à pessoa de Cristo Jesus. Paulo ainda em Coríntios vai falar sobre vários dons que o Espírito Santo distribui à igreja, ou seja, dons ou talentos, capacidades que o Espírito Santo dá aos homens, que não é natural, nós não nascemos com ele, mas no momento que nós nos convertemos, nós recebemos estes dons para praticarmos, para exercitarmos ao bem da promoção do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Deus também nos dá este dom, esta capacidade de crer. Não é nosso, não é meu, não é seu. Este dom da fé é um dom que é colocado em nossos corações no momento em que recebemos o Espírito Santo. No momento em que o Espírito Santo ele passa a habitar em nossos corações, nós recebemos a fé. Mas eu não entendi, como é que funciona isso? Eu não preciso crer para poder receber o Espírito Santo? Bom, nós entendemos que o homem natural, não entende as coisas do Espírito. E como homem natural que sou, desde o meu nascimento até o momento da minha conversão, eu jamais poderia entender as coisas espirituais,
Porque as coisas espirituais, como Paulo vai dizer aos Coríntios, elas se discernem espiritualmente. Então estamos numa situação complicada aqui, onde eu sou um homem natural, mas eu preciso manifestar fé. Mas esta fé não é um dom natural, é um dom de Deus. Então como é que eu posso crer num Deus que é Espírito, sendo eu uma pessoa natural? De que maneira isso? Como é que eu vou chegar lá? Eu não vou chegar lá. Jamais eu vou crer nesse Deus, porque Ele é espiritual. Porque Deus é Espírito. Eu sou natural. E como natural que sou, eu não entendo as coisas de Deus e nem aceito as coisas espirituais. Então como é que eu posso crer num Deus se eu sou natural? Ora, é necessário que esse Deus soberano, Espírito que é, trabalhe na minha vida. Abra o meu coração, derrame sobre mim o Espírito Santo, para que então agora eu possa ver. Agora eu possa contemplar a sua beleza e a sua graça. Porque eu por mim mesmo nada posso fazer. Não tenho condições de vê-lo e contemplá-lo ou entender muito menos isso. Portanto, este dom é um dom que é dado a nós no momento em que nós cremos. Efésios 1,13. Eu sempre uso esse texto para salientar esse ponto. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo é colocado em nossos corações, nós somos selados com o Espírito Santo. Para que isto aconteça, é necessário que antes nós ouçamos o Evangelho, né? E quando ouvimos o Evangelho, nós passamos a crer, ou seja, manifestamos a fé em Deus. Mas esta fé foi Ele mesmo que nos deu, para que nós possamos crer no Evangelho. Porque como homem natural, como eu acabei de explicar, eu não posso entender e nem crer e nem tomar posição nenhuma com relação a isso. Portanto, a fé, essa fé que Jesus está questionando desses homens, ela é a dom de Deus. Mas sendo um dom, como qualquer outro dom, os dons que Paulo fala em Coríntios, os dons que Paulo fala em Romanos, os dons que Paulo fala em Efésios, eu preciso praticar. Ela não vem, a fé, ela não vem de forma que ela vai me tomar de tal maneira que eu vou virar ali um robô ou um zumbi, e a fé é uma entidade que me toma, podemos assim dizer, e eu vou ser simplesmente um receptáculo dessa fé e ela vai fazer. Não. Há uma mente, há uma inteligência, há uma sabedoria que nós fomos dotados destas capacidades pelo próprio Deus para exercitarmos esta fé. Portanto, quando eu recebo esta fé, eu preciso aprender a praticá-la efetivamente. Porque se eu não o fizer, ela vai ficar ali, simplesmente vai ficar inapta. Ela vai ficar sem uso, sem prática. E aí é onde entra a questão da vida cristã. A fé não é uma coisa, como nós falamos semana passada, um sentimento. A fé não é simplesmente uma emoção que nós sentimos, ouvimos, pensamos e agora a fé me tomou de tal forma que então eu estou entusiasmado. Nós falamos semana passada. Porque nós somos suscetíveis aos momentos, nós somos muito vulneráveis ao clima, por exemplo. Tem dias que estão mais quentes, mais temperados e nós estamos bem, estamos tranquilos, mas aqueles dias frios, estamos meio melancólicos, meio macambúzios, reumáticos, talvez outros com muito calor, não conseguem nem andar, quando está muito quente. Esses dias tem feito muito calor e a gente fica meio para baixo, não consegue nem pensar direito de tanto calor. Isso vai afetar a nossa capacidade de tomada de decisões. Será que eu devo fazer isso? Será que eu posso falar de Cristo para aquela pessoa, por exemplo? Está muito calor. Se está um dia mais temperado, mais gostoso, você fala, você se sente bem, não é? Ou se está mais frio, está muito frio, hoje eu não vou lá na igreja, não, hoje eu não vou, hoje está muito frio, vou ficar aqui em casa mesmo, pegar um cobertorzinho, porque isso fala com relação à
na nossa vida. Fala no sentido de que nós tomamos decisões, e as nossas decisões elas são muito influenciadas pelas situações. Você acorda, está tudo certo, vai trabalhar, você está bem, mas no outro dia aconteceu um acidente, você bateu o carro, um filho adoeceu, enfim, perdeu talvez um ente querido, e tudo isso vai influenciar as suas decisões de praticar a fé ou não. Portanto, a fé não é uma coisa que vai me tomar e eu, sem qualquer condições ou fora de mim mesmo, eu acabo praticando aquilo. Não. É necessário uma tomada de decisão da minha parte para manifestar esta fé, para praticar esta fé. E é por isso que Jesus vai perguntar: onde está a nossa fé? Onde está a sua fé? E antes de mais nada, nós precisamos também entender que, como diz o versículo 23, vamos ler o 22 e o 23. Aconteceu que um daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para outra margem do lago, e partiu, porque ele estava trabalhando, ele estava realizando o seu ministério, estava caminhando, curando pessoas, pregando o Evangelho, enfim. Versículo 23: enquanto navegavam, ele adormeceu. Por que Jesus adormeceu? Ele estava cansado. E por que ele estava cansado? Porque ele era homem, um ser humano, que cansava, que sentia fome, que sentia sede. Ele é 100% homem. Por isso ele cansou, como qualquer um de nós cansamos no final da nossa jornada de trabalho. No final do dia você quer só chegar em casa, tirar o sapato, tomar um banho, esticar os pés, ali no sofá e descansar. Assim, Jesus também. Ele entrou no barco, a primeira coisa que ele fez foi dormir. Ele disse: vamos passar para outra margem. Pegou um travesseiro, botou na cabeça e dormiu. Ele é homem, assim como eu, assim como você. Homem perfeito, claro, sem pecado, mas suscetível às mesmas lutas e fraquezas. Mas ele não é somente homem. No versículo 24, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a luz. Os discípulos se apavoraram. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Jesus é homem, mas ele também é Deus. Tentar explicar isso eu não consigo, nem me atrevo, mas é o que a palavra do Senhor nos revela sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu não crer nisso, se eu não crer no fato de que Jesus é homem perfeito e que ele é ao mesmo tempo Deus soberano, se eu não entender isso, qualquer coisa que eu fale aqui agora não vai ter muita efetividade para você. É necessário que nós criamos nesse mistério tão maravilhoso que nós não podemos compreender, mas que a palavra do Senhor nos revela, de forma que nós não podemos compreender o nosso Senhor Jesus Cristo, mas entendemos que pela fé nós acreditamos na veracidade da palavra do Senhor. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que nós vamos ouvi-lo, o nosso Senhor Jesus Cristo, repreendendo a nós, não eu repreendendo você, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: onde está a sua fé? Onde você está depositando a sua fé? É Ele que está perguntando isso. E não somente isso, nós precisamos entender algumas lições que o Senhor quer dar a nós aqui nesse texto. Irmãos, quando o Senhor Jesus repreende aqueles discípulos, imagine se fosse você num barco ali trabalhando no ministério, você como discípulo de Jesus, e estavam andando o dia todo. Talvez os discípulos com certeza também estavam cansados, talvez não tanto quanto Jesus, porque o ministério de Jesus era muito mais exaustivo por conta dos milagres que ele realizava, das perseguições que os discípulos viam, faziam, estavam acompanhando, mas toda a pressão não estava exatamente sobre eles, mas sobre a pessoa de Cristo. Mas com certeza eles estavam cansados também, por conta das viagens, das caminhadas e tudo mais. E você está no barco, percebam que eles eram homens experientes, eram pescadores experientes, de anos já de pescaria, de trabalho, de profissão.
Depois de toda o balançar, né, em Mateus vai dizer que o barco estava pronto a naufragar, e aqui ele vai dizer também, né, correndo o risco, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, de naufragar, de ir a pique. E aí Jesus ainda chega e repreende eles. Jesus ainda chega e diz: onde está a fé de vocês? Se fosse você, o que você diria a respeito desta repreensão de Jesus? Senhor Jesus, desculpa, mas o senhor está um pouco insensível hoje. O senhor acordou, acho que não dormiu bem. Estamos aqui, o vento, o mar, estamos quase afogados, estamos aqui quase morrendo aqui. Tanto é que eles vão a Jesus e dizem: mestre, estamos perecendo, nós estamos morrendo aqui, porque a coisa era feia, não era brincadeira, a coisa realmente estava pegando ali, eles estavam correndo um risco de vida sério ali. E Jesus ainda repreende isso. O que você diria se fosse você? O que eu diria se fosse eu no lugar de Jesus? Será que nós não reivindicaríamos um direito, reivindicaríamos um respeito maior de Jesus, reivindicaríamos: Senhor Jesus, o Senhor precisa respeitar melhor nós somos os teus servos, estamos contigo o tempo todo, e como é que o Senhor se levanta contra nós assim? Não é isso que nós fazemos com Deus, quando reivindicamos aquelas coisas que nós temos direito, porque eu sou o pastor. Mas o fato é que os discípulos com certeza tentaram de tudo ali. Mas quando eles viram que não dava, eles simplesmente foram acordar Jesus. E Jesus diz o quê? Jesus os repreende por estarem nesta situação. Qual situação? Apavorados, temerosos, preocupados, desesperados, melancólicos, sem forças para pensar no dia de amanhã, o que vai ser amanhã, preocupados com o futuro, com medo do que será o meu futuro, o nosso futuro, e roemos as unhas e fazemos tantas coisas e agimos de tantas formas. Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão assim? Por que vocês estão temerosos dessa forma? Por que vocês estão permitindo que a ansiedade tome o seu coração? Por que você está permitindo que o medo dirija a sua vida? Mas eles tinham razão. O vento estava soprando forte, o mar estava bravio, correndo risco de vida. E ainda assim Jesus repreende eles. Capítulo 7 de Lucas. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí. Um homem tinha um servo que estava doente, e ele foi lá e pediu para que Jesus curasse. E Jesus, de longe, curou o servo daquele centurião. Lucas capítulo 7. Nós não vamos ver aqui no texto, mas fala exatamente disso. Jesus cura à distância. A ressurreição do filho da viúva de Naim, mais uma cura que Jesus realiza. Se você voltar mais um pouco, capítulo 6, versículo 17, vai dizer: ele descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para o ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos a multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Ou seja, os discípulos estavam vendo todas estas coisas Jesus fazendo, curando pessoas, curando à distância. Eles eram testemunhas oculares do que Jesus estava fazendo. No capítulo 6, versículo 6,
Jesus cura o homem da mão ressequida, com a mão mirrada, né? E Jesus cura, assim que a gente fala, e a mão dele volta ao normal. Eles viram isso. Capítulo 5, a pesca maravilhosa, tudo isso em Lucas. Os discípulos presenciaram isso. Jogaram a rede no mar, nada pescaram, jogaram nada. Jesus mandou, quase que o barco estava a ponto de virar de tanto peixe. A cura de um leproso, a partir do verso 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum, a partir do verso 17. E por aí vai. Tantas coisas que Jesus fez e realizou na frente, diante dos olhos daqueles homens. E mesmo assim, eles não conseguiram crer que Jesus era soberano, suficiente para livrá-los daquele momento. Quantas coisas Jesus já fez por nós? De quantos momentos o Senhor Jesus já nos livrou? De quantas situações o Senhor Jesus já nos deu paz? E quando nós achávamos que tudo estava perdido, o Senhor veio ali com a sua graça e o seu poder e nos livrou. Te deu o alimento, te deu saúde, te deu todo o suprimento que você precisava, talvez para aquele tratamento médico, talvez para aqueles temores que você tinha na vida, mas o Senhor veio ali e com a sua graça e o seu poder resolveu. Mas mesmo assim, nós ainda continuamos preocupados, nós ainda continuamos pensando que a nossa fé deve ser praticada baseada apenas nas coisas materiais, naquilo que nós vemos, naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos segurar, e temos falado já sobre isso. Não andamos pelo que vemos, mas andamos sim por aquilo que cremos, por aquilo que o Senhor Jesus nos diz, pelas suas palavras e por suas promessas. Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, verso 13, Filipenses 4, do 11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a prática da fé deu a Paulo essa condição de ele estar contente em toda e qualquer situação. E sabe que isso nos leva à segunda lição. A primeira lição, irmãos, é que nós não podemos viver preocupados ou perturbados por coisa alguma. Se nós cremos em Deus, se nós manifestamos e professamos a fé no nosso Senhor, cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu professo e creio no fato de que Jesus é homem e Ele esteve aqui nesta terra, e Ele morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou, vertendo o seu sangue para a salvação do meu pecado, e ao terceiro dia ressuscitou e está com Deus nos céus, como Pai dos céus, assentado à destra do Pai. Logo Ele é Deus, não somente um homem que morreu e verteu o seu sangue, mas Ele é também Deus, e Ele olha para toda a situação em que eu estou vivendo, e Ele supre cada uma das minhas necessidades. Por que nos preocuparmos? Por que nos preocuparmos com o amanhã? O Senhor Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pelas coisas, pelo amanhã. Mas a outra lição é que vai gerar isso, é a falta de confiança em Cristo. A primeira lição, então, é que nós não podemos andar preocupados, não devemos andar perturbados. Isso não é característica do cristão, não deve ser característica do cristão. E a segunda lição é: nós precisamos aprender a confiar nele, em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Imagine se tem alguém ali naquele barco que não fosse cristão, que não fosse discípulo, um amigo dos discípulos, e ele estivesse ali
olhando os discípulos perturbados, apavorados, e ele também com certeza estaria apavorado. Mas então ele visse Jesus realizando o milagre de acalmar aquela tempestade. Aquele homem, com certeza e com razão, ele ficaria perturbado. Aquela pessoa que está ali, aquele visitante que está ali. Mas depois ele iria considerar: mas vocês não são discípulos de Jesus? Vocês não são discípulos desse homem Deus? Sim, nós somos. Vocês já não têm visto ele fazer milagres? Eu nunca vi, mas vocês não estão acompanhando ele já há algum tempo? Sim, nós temos visto ele fazer milagres. Todo dia ele faz milagres. João vai dizer que se fossem contados os milagres que Jesus realizou, não teriam livros, que caberia no mundo inteiro. Porque todo dia, com certeza, ele realizava algum milagre. Por que vocês estão nessa situação? Quando nós professamos que nós temos fé em Jesus Cristo, nós estamos dizendo que nós temos fé nele. E se estamos dizendo que temos fé nele, qual é o testemunho que nós estamos dando àquelas pessoas que estão olhando para nós, quando na primeira situação difícil, quando na primeira circunstância diversa, ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, seja lá qual for, nós nos desesperamos, nós nos apavoramos, nós desanimamos da fé, nós dizemos: para mim esse negócio não serve mais. Porque na verdade a nossa fé não está nele, a nossa fé está nas circunstâncias e nos benefícios que ele pode me dar. Mas imaginemos que nós realmente somos salvos e convertidos em Cristo Jesus. Que testemunho é esse que nós estamos dando com relação a esta alegria da vida cristã, de sabermos que o nosso Senhor tomou-nos pela mão e Ele nos carrega com mão poderosa, como dissemos, sobre cada uma das nossas necessidades, pois é promessa sua. Não é possível, irmãos, que nós vamos caminhar nesta terra apavorados, perturbados, como o mundo faz, e ainda continuarmos professando que temos fé em Cristo, quando na verdade isso não é uma realidade. Nós não cremos nele. Talvez cremos pela salvação e nos convencemos da ideia de que nós cremos em Cristo para que Ele nos salve. Mas no que diz respeito à vida cristã, eu quero dirigir da minha maneira. Eu quero dirigir esta caminhada como eu quero. Mas não é essa a proposta de Cristo. A proposta dele é que toda a nossa vida será dirigida por Ele. E isso precisa ser caracterizado na minha vida. Eu preciso manifestar essa fé. Eu preciso manifestar esta confiança. Eu preciso manifestar esse controle em mim mesmo. Mesmo que venham tempos difíceis. Porque esta fé, ela precisa ser praticada. É um ato de eu dizer para mim mesmo: não, eu decido não me apavorar nesse momento. É fácil? Claro que não é. Mas é um exercício que precisamos fazer. Se você tem tendências, por exemplo, para reclamações, se eu tenho tendência, por exemplo, para a ira, se alguém tem tendência para o choro, se alguém tem tendência para talvez a depressão, eu vou ficar no fundo porque não tem mais jeito, nem Deus vai dar jeito para isso, eu vou me afundar no quarto aqui. Se eu tenho tendência, por exemplo, para brigar com todo mundo, porque as coisas não estão dando certo, eu preciso fazer o exercício e dizer: eu não quero isso. Que Jesus está perguntando para nós: onde está a vossa fé? Não sou eu que estou perguntando. Porque esses momentos vão vir. A nossa fé precisa estar nele. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, Deus permite essas tempestades. Tiago 1, 2. Esse texto é interessante, né? Meus irmãos, tem como motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Versículo 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes.
Percebe a prática da coisa. Não é um sentimento, não é uma emoção. Talvez você não está sentindo nada positivo naquele momento. Na verdade, tudo que você está sentindo é para você manifestar aquela natureza adâmica. Tudo aquilo que eu estou sentindo no momento é para brigar com alguém, é para maltratar alguém, é para ferir alguém, é para cometer aquele erro. Não dá certo mesmo, então eu vou obedecer mais princípio nenhum, não vou obedecer mais mandamento nenhum. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passagem por várias provações. Isso não é uma emoção, isso não é um sentimento, é uma decisão que você vai fazer. Eu decido passar esse momento em alegria. Eu decido passar esse momento em gozo. Eu decido passar esse momento pensando em Cristo. Eu decido passar esse momento pensando que Ele está vendo a minha situação. E Ele está. Mesmo que eu não o veja. É fácil isso. Mas quem pode fazer isso? O homem natural? Não. Mas aquele cujo Espírito Santo já habita dentro do seu coração pode manifestar essa fé. Dizer, eu decido que este momento, esta situação não vai ser maior do que o meu Deus. Eu decido que esta situação, este momento controverso, não vai ser maior do que a minha fé que eu tenho nele. Por quê? Uma vez que nós passamos por essas provações e provações que Deus mesmo nos manda, porque são provações da nossa fé, para saber aonde está a minha fé. E no momento em que a minha fé é provada, e eu passo nesse teste, o que é que eu ganho? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Por quê? Perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Para que nós possamos professar a Cristo como Senhor nosso. Para que nós sejamos eficientes, não deficientes, mas eficientes na promoção do Evangelho que o Senhor Jesus mesmo confiou a nós. Mas esses momentos não são bons. Nós vamos nos perguntar muitas coisas. Por que isso acontece, Senhor? Eu sou aqui um crente e tem lá um ímpio, ele prospera e eu não prospero. Por que o Senhor não faz alguma coisa legal na sua igreja, Senhor? Por que o Senhor não manda um avivamento, Senhor? Por que essas coisas acontecem comigo? Eu me sinto um fracassado, ó Pai. Isso não vai adiantar, nunca adiantou. O Senhor nos deu o dom da fé. E esta fé precisa ser exercitada. E se eu não fizer, eu vou continuar caminhando, engatinhando, sem desenvolver, sem a perfeição que o Senhor espera de mim, sem a eficiência que Ele espera de nós, como filhos seus, como aqueles que professam. Portanto, irmãos, o Senhor não está indiferente a nós. Ele sabe das nossas situações, Ele sabe do que estamos passando, mas Ele envia essas promoções para que a nossa fé esteja em Cristo. Portanto, a primeira lição que nós precisamos entender que não podemos nos perturbar, precisamos trabalhar isso. E a segunda lição é que o caminho para não nos perturbarmos ou não nos apavorarmos é que a nossa fé deve estar em Cristo, sabendo que Deus promove ou Deus permite situações para que nós possamos crescer e desenvolver nesta área, de manifestar a nossa fé em Cristo. E em terceiro, então, colocar ela em ação. Onde está a nossa fé? Use a sua fé. Usemos a nossa fé. Imagine você compra um carro ou ganha um carro. Ganhou um carro. Está lá no seu carro. Mas você não usa ele porque você não quer estragar o seu carro. Mas é um carro novo, um carro zero. Mas você não usa porque você não quer sujar o seu carro.
Você anda a pé, você vai de ônibus, vai de Uber, mas você não usa o seu carro. Qual a vantagem de ter ganhado o carro? Só para se ganhar? Não faz sentido. Está como aquele homem, né, que durante anos ele ajuntou ali um valor e ele queria muito fazer um cruzeiro. Talvez já deve ter ouvido essa ilustração. Ele queria muito fazer um cruzeiro e ele ajuntou ali um dinheiro e comprou um cruzeiro, a sua passagem, né, para fazer aquela viagem para aquele cruzeiro. Só que ele preparou a sua mochila, ele ia passar vários dias. Então, pegou alguns pães e colocou ali um pouco de mortadela, um negócio, um queijo, né? Um isopor ali, botou no quarto dele. Mas ele errou no cálculo e colocou menos sanduíche do que os dias que ele ia ficar. Mas passou ali vários dias comendo pão com mortadela. E quando chegou nos últimos dias, ele viu que não dava. Aí o primeiro dia, ali que ele ficou sem o lanche, tá bom, né? Dá para fazer um jejum, né? Fez jejum naquele dia. Aí no segundo dia começou a bater, porque tinha acabado o lanche. Ele tinha racionado até onde ele pôde, mas chegou um ponto que não dava mais. Aí chegou o terceiro dia e não aguentou. Aí no terceiro dia ele teve que ir até o comandante daquele navio, daquele cruzeiro, e disse: olha, eu não sei, eu estou aqui, estou sem dinheiro, eu trouxe alguns lanches, mas eu errei na conta e meu lanche acabou. Eu não sei se o senhor tem algum trabalho que eu possa fazer, limpar o convés aí, ou na cozinha, lavar os pratos, né? Porque realmente eu estou sem comer, eu estou já 2 dias, já vai para o terceiro dia sem comer, eu não aguento mais. Se o senhor puder me ajudar em algum ponto, cadê a sua passagem, senhor? Ele deu a passagem. Não, senhor. Essa passagem aqui me dá direito para almoço, café da manhã, almoço, né? O senhor tem todo direito aqui. Imagine uma situação dessa, o que esse homem perdeu em toda essa viagem. Irmãos, o que nós perdemos nesta viagem que estamos fazendo nesta terra quando nós não desenvolvemos a fé que o Senhor nos deu, que o Espírito Santo colocou em nosso coração, simplesmente porque tememos os problemas, simplesmente porque tememos homens, simplesmente porque tememos um momento. Onde está a nossa fé? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está colocando essa situação, é para provar a sua fé, para que você possa crescer nesse dia e crescer amanhã, porque de fé em fé o justo viverá, de glória em glória a cada dia, aprendendo, crescendo, perseverando, para que Deus seja glorificado. Agora, se o seu problema não é glorificar a Deus, aí você vai ter que se ver com Deus. Se o meu problema eu não quero glorificar a Deus na minha vida, aí eu vou ter que viver com Deus. Se eu quero buscar glória para mim nesta vida, ok, é um outro assunto. Mas eu penso estar falando com aqueles que estão, ou comigo mesmo, que estamos querendo glorificar a Deus na nossa vida. E se quisermos fazer isso, não é apenas uma questão de salvação, é uma questão de viver para a glória de Deus. E para isso eu preciso manifestar a fé dele. Mas para manifestar a fé dele, eu preciso praticar isso. Eu preciso viver isso a cada dia. E eu não estou falando aqui para vocês, irmãos, eu falo para mim em primeiro lugar. Para este coração pequeno, fraco e limitado que eu tenho. Sabe o que é mais gostoso de tudo isso? Que quando nós manifestamos esta falta de fé, o Senhor Jesus vai dizer com testa franzida, eu posso imaginar. Onde está a sua fé? Você tem toda a capacidade de fazer. Por que você não faz? Ele vai olhar para mim desapontado. Ele vai olhar assim para mim triste. Ele vai olhar para mim assim dizendo: eu te dei talentos, eu te dei capacidades. Por que você não aplica isso? Por que não desenvolve isso? Você pode desenvolver muitas coisas neste mundo, você tem talentos. Você pode cantar, você pode tocar, você pode ser um ótimo profissional, pode ser um ótimo pai, uma ótima mãe. Mas você está fazendo tudo isso baseado na fé em mim?
ou nas capacidades naturais que você tem? Você está querendo desenvolver a sua vida tão somente baseado naquilo que você está vendo nesta carreira humana? Ou você confia em mim? É o que Jesus está perguntando aqui. E ele vai olhar para mim desapontado, porque ele vai me ver muitas vezes preocupado realmente em acordar amanhã e trabalhar, e ganhar dinheiro, e comprar aquela coisa, e comprar a outra coisa, e comprar mais coisa, e provar para os outros que eu posso, e provar que eu posso, e provar que eu posso. E ele vai olhar desapontado. Mas sabe o que é mais gostoso? Mesmo com esse desapontamento, ele vai olhar e vai dizer: eu vou manifestar a minha graça a você. Eu vou manifestar a minha graça a você. Eu vou dizer: vento se acalma, mar se aquiete, e vai chegar a lutas, porque eu sou Deus, eu sou um Deus de graça. Hoje é o tempo de você, de nós, desta igreja, experimentar esta bonança, esta paz, esta graça. Dizer: Senhor, eu quero decidir ser firme, eu quero decidir manifestar fé no Senhor, em todas as áreas da minha vida. Não se preocupa, vai vir muitas tribulações, não se preocupa não, vão vir lutas que talvez você nunca imaginou, mas é aí que está o segredo, é isso que nós precisamos aprender, que nesses momentos eu preciso manifestar fé no Senhor. Ele está olhando, Ele sabe, Ele está no barco. Não sou eu que estou no controle, é Ele. Mas sabe, irmãos, apesar de tudo isso, eu preciso olhar para aqueles discípulos, porque quando a coisa apertou, para onde eles foram? Para Jesus. Eles não foram para livros de autoajuda, eles não foram para gurus, eles não foram para a psicologia do homem hoje. Eles foram para Cristo, dobraram os seus joelhos, choraram diante de Deus. Senhor, eu estou em pecado, como o irmão falou no momento, na liturgia aqui. Confessei-te o meu pecado, porque o meu pecado pesava sobre mim. Ó Senhor, qual é o meu pecado? Qual é o orgulho que está invadindo este coração, que está permeando a minha mente? Arranca, Senhor, limpa com teu Santo Espírito, com o precioso sangue de Cristo. Purifica. Eu vou a Cristo. Aqueles homens com aquela pequena fé. Jesus em Mateus vai chamá-los de homens de pouca fé. Não é homens sem fé nenhuma, de pouca fé. Mas eles foram a Cristo. Eles foram a Cristo. Aonde está a nossa fé? Aonde está a sua fé? Que ela esteja em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu oro por mim, cada um aqui, para que nós decidamos efetivamente praticar esta fé, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, quero rogar ao teu nome, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que o Senhor esteja trabalhando em nós. Quero rogar, Senhor, que tu estejas ensinando-nos a praticar esta fé. Sabemos que em nós não há bem nenhum, toda a nossa capacidade vem do Senhor, mas rogamos a Pai que o Senhor esteja nos ensinando a cada dia, a dizer como os discípulos disseram, como os discípulos pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos, Senhor, no sentido de estarmos praticando isso, de estarmos vivendo isso, de estarmos decidindo crer no Senhor em todo o tempo, para que esta fé possa crescer e se tornar a perseverança, para que nós possamos ser perfeitos, íntegros e em nada deficientes naquilo que o Senhor mesmo propôs para nós. Não, Senhor, o Senhor não propôs que nós fôssemos bonitos para este mundo. O Senhor não propôs que nós fôssemos aplaudidos por este mundo. O Senhor propôs para nós, quando nos chamou, que nós vivêssemos para a tua honra e para a tua glória. Se esta é a verdade em cada coração aqui, Senhor, faz isso em nós, que nós decidamos realmente viver para a honra e glória do teu nome, manifestando a nossa fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por orarmos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o louvor cada vez que a minha fé é provada, ainda em pé. Creio que os irmãos conhecem, né? Faz tempo que eu não toco esse louvor. Se eu
Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. É rompendo em fé. Eu não sei o que, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada. Vamos cantar esse louvor, irmãos. Com esse louvor, nós estaremos encerrando nosso culto dessa noite. Amém? Deus abençoe. Nosso curso está encerrado. Uma boa semana.